Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ateliê de Coisas. Hoje, na nossa aula, a gente vai aprender a aplicação de transfer adesivo. Já ouviram falar desse produto? Ele é extremamente versátil, de fácil aplicação e as possibilidades são inúmeras. A gente aplicou em MDF, em lata, em vidro, dá para aplicar em tecido, copo. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E claro, todos os produtos vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas, pelo www.atelierdecoisas.com.br. Então vamos de aula, tá cheia de dica gostosa? Uau! Então vamos começar? A nossa primeira aplicação vai ser na nossa base de MDF. Então eu separei 2 tons diferentes de madeira, com técnicas iguais, pra gente inclusive testar, né, a diferença entre as aplicações. Então aqui eu apliquei uma tinta PVA branca, e aqui nessa outra tampa, eu apliquei um betume, que é uma base que a gente usa muito. E em ambas eu fiz o falso ripado, certo? E aí eu vou terminar essa parte aqui do falso ripado, que é uma base que eu uso muito, que eu acho legal. E acho que vai combinar com os temas que a gente tem aqui. Então, depois de pintar, eu dividi ao meio essa tampa. E usei a própria largura da régua para mensurar a largura das ripas, tá? Risquei com lápis. Né? Tá bem clarinho aqui, mas dá pra ver. E aí é muito simples fazer essa técnica, gente. E ela cria uma textura, cria um volume interessante para os nossos projetos. Eu vou vir com estilete e eu vou cortar mesmo, sem medo. Eu realmente corto a madeira. E depois de fazer esse primeiro corte, ó, eu venho aqui e com a lâmina mais deitadinha, eu raspo, ó. Para eu fazer esse detalhe aqui mais profundo. Então, ó, não tem segredo. Eu venho aqui. Inclusive, né, eu que trabalho, que dou aula aqui presencial, sei que algumas das vezes a gente anda com a régua, enfim, às vezes não fica retinho, não tem importância. A ideia de fazer uma ripa de madeira é justamente ter esses detalhes que às vezes saem um pouco do nosso padrão, tá? Então não precisa ficar perfeito. A gente risca, ó, para se basear nas nossas linhas, mas muitas vezes a gente tem aí uns percalços e tudo bem também, tá? Então, ó, para ficar mais fácil, eu risco com um lápis antes mesmo. Depois de lado aí no estilete, ó. Então, ó, fiz isso. Eu vou pegar aqui também uma lixinha fininha e vou passar só para tirar a altura, tá? Dessa técnica. Então, aqui eu tenho o detalhe, mas eu não tenho o relevo, certo? E aí, a nossa base já tá preparada para receber aqui o nosso transfer. Eu escolhi, pra gente testar aqui no MDF, eu escolhi um modelo floral, que eu achei muito delicado. E acho que vocês também vão gostar. As flores aqui. Então, tem esse ramo de flores e esse. E eu vou usar os dois. Então, o transfer nada mais é do que um adesivo que vai transferir essa imagem aqui que a gente tem para diversas bases diferentes, né? Diversas bases diferentes. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou com uma tesoura diminuir o adesivo que ele está preso. Essa primeira aplicação, então, a gente vai fazer no MDF. Depois a gente vai fazer em vidro, em metal e também com o próprio para tecido. A gente vai fazer também ali num pedaço de tecido. Então, é um facilitador, né, gente? Pra gente criar aí.
E ele tem um brilho bonito, fica com um acabamento incrível. Sabe que é legal também usá-lo? Em peças de louça de mesa posta. Eu fiz um jogo de copos com a coleção de limão, que tá lindíssima. Tem também a opção de temperinhos para colocar em vidros de tempero. Então, tem muita variedade. Tá vendo que aqui, então, ó, eu dei uma diminuída, mas ainda é possível diminuir um pouco mais, tá? Então, assim, não precisa cortar certinho, mas é legal diminuir, porque aí a gente não tem tanto atrito do adesivo onde a gente vai aplicar. Vou fazer, ó, toda essa moldura. Para facilitar a minha aplicação. Aqui. E aqui também vou diminuir um pouco a lateral. Então, vamos aplicar? Para me auxiliar, eu vou ter uma dobradeira aqui, que eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito nessa aplicação, tá? Porque a gente vai conseguir forçar aqui para transferir essa imagem. Então, ó, eu vou simplesmente desgrudar. Percebam que a imagem, ela está transferida, né? Ela está junto com o adesivo. Então, a gente vai vir aqui. Ó, vou dobrar um pedacinho para posicionar. Prender aqui. E vou trazer a minha dobradeira. Ó, passando em camadas. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco a aproximação dessa imagem aqui para vocês. Olha só no detalhe. Eu venho aqui, ó, e vou aplicando. Então, eu vou passar, né, de maneira que eu pegue todos os cantinhos, a minha dobradeira, para depois forçar para retirar essa película adesiva. E aí eu venho retirando devagarzinho. Então, ó, passei aqui. Vou reforçar essa parte, mas eu vou vir retirando. E aí, qual que é a parte boa? Se na hora que eu estiver puxando, eu sentir que alguma parte não está totalmente coladinha, eu posso voltar com esse adesivo transparente e forçar mais um pouquinho a minha aplicação, tá? Então, além de ser um produto extremamente versátil, ele é realmente muito fácil de aplicar. E mesmo que eu tenha alguma dificuldade, eu consigo voltar com ele e ir retirando nos detalhes, tá? Bom, vou devagarzinho, não puxo de uma vez, mas vou retirando aqui. E olha só que lindo que fica essa aplicação. Tá vendo que ele tem um brilho próprio já, né, gente? Que você pode deixar, porque a aplicação dele realmente não precisa de nada por cima.
Depois da aplicação, ele já tá pronto, isso até para vidros e metais também, tá? Para ser utilizado, inclusive, no dia a dia. Mas quem gosta um pouquinho mais opaco, pode aplicar, inclusive, o verniz acrílico brilhante, que ele já vai tirar um pouco desse brilho. Então, vai ficar um brilho mais ameno, né? Mais delicado. Olha só que coisa mais linda. Vamos testar no fundo escuro pra gente ver a diferença? Então, a mesma coisa. Vou colocar aqui no cantinho. Ó, às vezes eu dou uma amassadinha na ponta para conseguir puxar esse adesivo. Aí é importante tomar cuidado para não grudar essa parte na estrutura já, ou até mesmo no dedo, que às vezes você já retira o desenho, tá? Ó, vou colocar aqui. Ele tem uma pigmentação muito boa. Então, mesmo com fundos de cores mais escuras, fica extremamente também bonito. Olha que bacana. Tá vendo como não altera muito? A mesma coisa, ó. A gente vai aplicar bem aqui e vai retirar. E olha só que lindo também ficou com o fundo mais escuro do MDF. Então imagina pintar em uma caixa e simplesmente já aplicar. É um facilitador realmente muito bonito e não é à toa que tá em alta no mercado, né? Com tantos modelos aí para vocês. Então vamos tentar aplicar agora no vidro, para vocês conhecerem a aplicação do vidro. Eu tenho um vidro aqui que eu já apliquei uma tinta chalk também. A tinta chalk vocês já acompanharam em outras aulas aqui nos nossos programas, que é uma tinta que ela pode ir direto em vidro, metal, ela é uma tinta para restauro. E eu coloquei uma fita crepe para deixar aqui essa parte do vidro aparecendo, porque a minha ideia é colocar umas conchas. Então olha que bacana. E aí não podia ser diferente, né? Eu escolhi um tema náutico aqui. Então eu vou colocar justamente, eu vou aplicar essa parte que tem as conchas aqui, e vocês vão ver que em minutos a gente vai transformar um vidro simples numa peça decorativa. Então, sempre para facilitar, o que a gente vai fazer? Vai, como eu fiz ali, diminuir, né, a distância do desenho para a folha adesiva, né, para o próprio adesivo transparente. Então, inclusive, para fazer com as crianças também é uma atividade muito legal, porque é fácil, né? Não precisa de muitos detalhes, não, para fazer essa transformação nos vidros. Então, vou novamente dar uma dobrada aqui para descolar essa ponta. Ó, retirei a película. Certo? Tá tudo aqui presinho, todo o meu desenho preso. Vou procurar aqui mais ou menos o meio do meu vidro, onde não tenha muitas marquinhas. E eu vou aplicar meio a meio. Metade na pintura e metade no vidro transparente, tá? Mesma coisa, dobradeira, pra gente prender bem aqui. O ideal da pintura feita no vidro, gente, é esperar a cura total da tinta, tá? Aí cada fornecedor, você vai encontrar um tempo certo de secagem total dessa tinta. Mesmo que a gente acelere no soprador ou no secador, nesse caso, como a gente vai colocar um adesivo, né, e vai puxar, é bom estar bem sequinho mesmo, respeitando certinho o tempo indicativo. E claro, né, não posso deixar de falar, todos esses produtos das melhores marcas vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas. Aproveita esse momento para pintar a tela
Aproveitem que o site está de cara nova, está repaginado, tudo com mais fácil acessibilidade para vocês aí se deliciarem nas compras de artesanato. Então, ó, passei e vou devagarzinho, né? Vou pegar lá a pontinha do adesivo e vou ver se eu já consegui transferir essa imagem. Ó, aqui já foi. Aí eu fico apaixonada com a facilidade dessa criação. Olha que coisa mais linda! Imagina encher esse potinho de conchas, né? Não precisa de mais nada, mais nada. Agora, enquanto eu vou preparando aqui a nossa próxima aplicação, eu vou chamar os comerciais para vocês conhecerem muitos dos modelos do nosso transfer adesivo. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituart? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. E aí, gostaram dos modelos? São belos, né? É difícil escolher nosso favorito, por isso que eu tô com essa infinidade aqui de modelos. Então, para mais um teste aqui com vocês, para vocês verem a funcionalidade desse produto, eu separei uma latinha, tá? Essa latinha, ela foi aberta só até uma parte, justamente para ser um vasinho de flor artificial. Eu adoro deixar essa tampinha aqui abertinha. E aqui eu vou fazer a aplicação do nosso transfer, aqui e aqui. Nesse momento eu vou colocar esse e depois, olha só que linda essa folha adesiva. Olha só que bonito. Tem a borboletinha, depois eu vou colocar um vasinho desse lá em cima. Fica difícil, né, escolher nosso desenho favorito. Então, ó, também não tem segredo. A latinha precisa ter um pouquinho mais de cuidado por conta, ó, da ondulação, tá? Então, também foi aplicado tinta chalk nela. E para facilitar aqui para vocês, todas no mesmo tom, tá, gente? Todas no tom trigo. E aí eu vou colocar aqui o nosso adesivo. Então, ó, vou centralizar aqui. Eu tenho aqui as letras, eu vou tentar deixar bem retinho. E aí agora que é o trabalho de formiguinha, né? A gente vai colocar. E ó, com a dobradeira a gente vai fazendo um movimento aqui para justamente encaixar em todas as viradinhas. Então, ó, é importante para que a aderência seja de 100%. Então, vamos tentar retirar aqui a película. Puxando devagarzinho. Mas não dá para normalizar a beleza que fica. Olha que lindo.
né? Muito lindo. E agora o último, mas não menos importante, a gente vai testar no tecido. Então, o tecido, gente, ele tem modelos específicos, né? Que são... não são adesivos transparentes. Eles podem ser lavados na máquina, mas preferencialmente no modo delicado. Então, você pode não só aplicar em peças decorativas que tem um tecido como essa da minha proposta. Vocês podem sim aplicar em fraldinha de bebê, porque tem diversos temas. Vocês podem aplicar em pano de prato, toalhas, enfim, uma série de bases de tecido, né? Não é recomendado o uso da secadora com o transfer aplicado, né? Cuidado aí, ó, que a gente já pode imaginar, né? Evitar também torcer o tecido. Então, em tecidos que a gente vai utilizar, é legal evitar o torcimento do tecido. E não passar o ferro sobre a estampa já aplicada. Então, aqui, olha que interessante, a gente vai aplicar com o ferro. Mas depois de aplicado, de repente numa camiseta, num body, né? Enfim, em elementos, o ideal não é passar o ferro já nessa estampa, tá certo? Então, vamos fazer nosso teste aqui. Vamos ver como fica. Eu gostei muito dessa ideia aqui, dessa parte que tem a xícara, porque a minha ideia é aplicar essa base em uma caixa de chá. Então, eu pensei, eu vou fazer esse aplique e depois eu coloco lá na nossa caixinha de chá. Então, ó, vai ter essa moldurinha depois aqui, certo? Posicionar certinho aqui, tá retinho. E aqui é o seguinte, a gente vai colocar essa base do papel mesmo, essa parte branquinha do papel virada para baixo, justamente para também transferir essa imagem. Vamos usar o ferro sem vapor, tá? Vamos usar o ferro e a gente vai colocar só em cima desse transfer, a gente vai colocar um papel de seda, tá? Para não ir direto com o ferro na imagem. Então, eu vou até dobrar aqui meu papel de seda. E aí, a gente vai passar com o ferrinho mesmo. Então, a gente vai passando. Pode colocar o ferro na função algodão. Acho que aqui foi já. Vamos ver. E aí, a gente vai retirar, depois que esfriar, essa película aqui devagarzinho também. E aí, do mesmo jeitinho que quando o adesivo, né, não ficou totalmente preso, a gente volta com a dobradeira, se o desenho não ficou totalmente preso, a gente volta com o ferro. Olha que coisa mais delicada. Que depois eu vou aplicar lá na minha caixa de chá. Imagina fazer uma caixa de chá e um pano de prato com o mesmo barradinho. E olha que legal, quando a gente tira a película, ele fica mais delicado, né? Fica com uma textura mais delicada. Lindo. Amei. Quantas bases diferentes, né, que a gente aplicou. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês, e aí eu vou aplicar o verniz acrílico brilhante aqui, pra gente ver a diferença do alto brilho, né? E aqui, meu rolinho tá com uma camada aqui de verniz, como ficaria uma demão de verniz, né? Sob esse material que já tem essa película de alto brilho. Então, eu vou aplicar aqui o verniz acrílico brilhante, como eu compartilhei com vocês lá no começo da nossa aula.
pra gente ver como fica diferente, né, com essa aplicação. Lembrando que não é necessário a aplicação do verniz, mas caso você prefira, né, um brilho mais suave, a gente consegue trabalhar isso. Vamos secar para depois a gente colocar um pertinho do outro? E olha lá, um pertinho do outro pra gente ver que de fato ele, né, ameniza um pouco o brilho, mas fica tão lindo quanto. Tô apaixonada pelas minhas criações aqui. E aí, gostaram das dicas de hoje? Eu espero muito que sim, que vocês tenham aí a mente aberta para criar muita coisa legal com esse produto. Semana que vem a gente tem um ponto marcado, quinta-feira, às 16 horas, técnica nova, projeto novo, produto novo. Vou trazer o uso de folha de ouro, que tá super em alta e todo mundo ama. Traz uma sofisticação e uma elegância para o nosso artesanato. Eu quero deixar aqui aberto os comentários no YouTube. Se você tiver dúvida ou quer apenas mandar um recadinho, a gente é todo ouvidos. Super beijo e muito obrigada. Até a próxima.